só aguardar aparecer. Aí agora foi. Bom, gente, hoje, né, dia 27 de novembro, sexta-feira, 10 horas da manhã, a gente vai começar o estudo de ecologia. A ecologia é o assunto que mais cai no Enem, dentro da biologia. Então, é muito importante que todos vocês estudem esse conteúdo, né? Por isso eu separei alguns estudos, alguns conceitos, para ficar mais tranquilo da gente ver tudo que engloba a ecologia. Deixando bastante claro que esse é um projeto do PIBID, né, da UFV, Universidade Federal de Viçosa. Eu sou a Mirielle, licenciando em Ciências Biológicas, estou no meu terceiro período. Essas aulas de ecologia vão acontecer toda sexta-feira, às 10 horas. Os resumos, agora eu falo diretamente com o pessoal do PIBID, né? Os alunos da Escola Alice Loureiro, não para o canal do YouTube. Os resumos estão disponíveis no Drive do Intensivo. Todos os exercícios que eu der aqui hoje em dia não, né? Hoje estão relacionados com os resumos que eu deixei disponível no Drive do Intensivo. Então, fica muito mais tranquilo se vocês derem uma lidinha antes e já chegarem aqui com algumas coisas frescas, que aí o exercício fica mais tranquilo de fazer. E todas as questões são de edições passadas do Enem. Principalmente hoje, né? Vão ser todas do Enem PPL, né? Que é aquele Enem para pessoas privadas de liberdade. Porque essas questões do PPL, gente, tem muito costume de repetir no Enem, né? Questões que podem cair, que caem no PPL, podem cair no Enem normal. Então é muito importante, até mesmo para a gente entender o estilo das questões. O conteúdo de hoje, então, vai ser biomas e cadeia alimentar. E a gente vai passar, então, já para a primeira questão. Deixando bastante claro também, gente, que as dúvidas, né, que vocês tiverem, eu vou aproveitar para tirar no final da aula, ou vocês podem encaminhar também para o meu e-mail, né, pro e-mail do Drive do Intensivão. A questão 1, então, vamos lá. Bom, a questão 1 é do Enem de 2013, PPL, e fala assim: a caatinga é o único bioma exclusivamente brasileiro, ocupando cerca de 7% a 10% do território nacional. Nesse ambiente seco, mesmo quando chove, não há acúmulo de água, pois o solo é raso e pedregoso. Assim, as plantas desse bioma possuem modificações em suas raízes, caules e folhas, que permitem melhorar adaptações a esse ambiente. Lá no nosso resumo, inclusive, perdão, lá no nosso resumo, inclusive, eu tinha já citado, né, que como que é o ambiente onde a caatinga é encontrada, né, principalmente na região nordeste, uma região de seca, né, uma região com uma temperatura muito alta. E as plantas, normalmente, elas não resistem, por exemplo, a ambientes que têm pouca água, né, que tem essas condições. Então, por isso, acaba que as plantas, elas arrumam, né, modificações, elas conseguem passar por modificações que ajudam na sobrevivência. Então, elas vão ter caules, raízes e folhas modificadas mesmo, eu não estou conseguindo achar outra palavra, né, mas modificadas aí para suprir a necessidade delas naquele local. Então, geralmente, os caules, eles são suculentos e suas folhas possuem forma de espinhos. Lá no resumo também está falando sobre esses espinhos. E eles impedem mesmo que essa planta perca água, né? E cutículas altamente impermeáveis que apresentam queda na estação de seca. Essa queda também, tá? Eu expliquei para vocês. Essa queda, ela acontece normalmente para evitar a perda de água por transpiração quando entra, né, na estação seca. Considerando as adaptações nos órgãos vegetativos, a principal característica das raízes dessa planta que atribui sua maior adaptação à caatinga é, né, armazenamento de nutrientes. Então, qual que são essas modificações? O exercício ele fala sobre a caatinga, explica um pouco sobre o bioma da caatinga, que as características delas, as modificações das raízes, caules e folhas, e pergunta aí qual que é a principal característica das raízes, né? Qual vai ser o que as raízes vão ter para permitir a sobrevivência dessa planta. E aí a alternativa A fala sobre um armazenamento de nutrientes. Mas o que eu já tinha explicado para vocês também no resumo, e caso alguém não tenha lido, vou explicar de novo, é que o bioma da caatinga, gente, ele é pobre em água, mas ele não é pobre em nutrientes. Tanto que o solo de lá não é um solo considerável pobre, só é um solo sem água. Então, de nutrientes, eles não precisam ser, né, não precisam ser reabastecidos de nutrientes. Fixação vegetal também, na letra B e na letra C que aparece, não tem relação com isso.
porque o foco principal, quando a gente fala de caatinga e tal, é a perda da água. E aí sobra absorção e armazenamento. E aí, tem que ser de conhecimento geral de vocês que as raízes elas vão fazer absorção de água por um sistema radicular desenvolvido e profundo. Isso quer dizer que as raízes são profundas para absorver essa água para suprir a planta, né? Então, a alternativa certa é a letra D, tá? Então, olha só, eu já coloquei aqui também para vocês. Letra A, né? O problema da caatinga é a falta de água e não necessariamente dos nutrientes, não está relacionado com fixação e também não tem as raízes não têm esse processo de armazenamento. Elas fazem absorção de água para um sistema radicular, né, que tem a ver com raiz, desenvolvido e profundo. Então, alternativa letra D. Agora a questão 2. Questão 2 também é sobre bioma e fala sobre o bioma do cerrado, né? É constituído, então, a vegetação do cerrado. Ah, gente, a questão é do Enem PPL também, de 2012. A vegetação do cerrado é constituída por árvores esparsas que apresentam troncos retorcidos e raízes profundas. Lá no meu resumo também eu coloquei disponível para vocês, eu já explico sobre isso também. A vegetação do cerrado, ela vai ter essas árvores espaçadas, né, ou seja, que tem um espaço entre elas, justamente para elas não roubarem a água uma da outra, por meio das raízes delas. E elas vão apresentar, a característica principal do cerrado são esses troncos retorcidos. E as raízes também são bem profundas, que conseguem capturar água bem profundas. Então, aí disseminadas em meio a arbustos. As raízes dessas árvores são importante estratégia evolutiva, por quê? Aí a letra A, aumentam a taxa de fotossíntese das árvores? Não está relacionado com isso também. A vegetação do cerrado, ela precisa ser modificada também por conta do solo dele. O solo dele já é um solo mais pobre. E em épocas também, né? E a raiz também, a característica principal é essa raiz profunda que consegue capturar a água. Então, quando você fala de cerrado, você tem que ter em mente a questão das raízes profundas e dos troncos retorcidos, porque são características muito comuns desse bioma. Então, letra B, melhora a sustentação da árvore no solo, também não tem relação com a sustentação. Letra C, possibilita a absorção de água nas regiões mais profundas do solo. Exatamente, gente. No período de seca, essas raízes profundas, elas são importantes para essa absorção de água, porque vai faltar água naquele local. Só que eles têm essa modificação de raízes profundas justamente, né, para conseguir capturar água lá nos lençóis freáticos, que estão bem embaixo mesmo. Então, essas raízes ajudam nesse processo. E a letra D e a letra E também estão erradas, né? Diminuição da ação de predadores, não tem nada a ver com isso. E diminuir a superfície de contato entre órgãos também não. Então, assim, são coisas que podem confundir a cabeça de vocês na hora da prova. Então, você tem que ter em mente algumas palavras-chave, né? Falou de cerrado, é muito provável que ele cite essa modificação das raízes, né? Que são profundas justamente para conseguir capturar a água, que tem os troncos retorcidos. Lá na questão da caatinga, as folhas também são modificadas, assim como as raízes e os caules, para fazer essa absorção de água quando falta água, porque são plantas que vão precisar muito de água, né? Um solo pobre de água. Então, sempre tem que ter em mente essas palavras-chave. Então, não deixem de ler o resumo que eu deixei para vocês. E aí, nesse caso, a letra C é a resposta certa para a questão 2. Então, vamos para a questão 3. Na questão 3 é do Enem PPL de 2013. E aí tem essa parte aqui que eu fiz, esse esqueminha aqui embaixo, fui eu que fiz, tá, gente? De pasto, vaca e homem. Só para ajudar mesmo na didática aqui para eu explicar para vocês. Mas a questão não tem isso, não. Então, ela tem essa tirinha aqui, né? Aí a menininha tá falando com a outra, assim, tenho que fazer uma redação sobre a vaca. O que será que escrevo, Miguelito? Desculpa, gente. A vaca, aí o Miguelito fala que a vaca vive no campo e ela come pasto, o pasto é pasto e mais pasto, muito pasto. E aí depois a vaca vem para a cidade e a gente come ela. E aí a menininha fala, quer dizer então que para você a vaca é o intermediário entre o pasto e nós. Então nessa conversa surgiu a questão aqui, né, que o pasto vai ser o alimento para a vaca, seguindo essa setinha, e a vaca vai ser o alimento para o homem. O que a gente tem que ter em mente quando a gente fala de ecologia, isso já é uma questão, né, de teia e cadeia alimentar, no caso isso é uma representação de uma cadeia alimentar, é que vão estar representadas com essas setinhas. O primeiro aqui, o pasto, né, ele é o produtor.
A vaca a setinha está voltada para a vaca. Isso quer dizer que a vaca se alimenta, né, do que vem anterior a ele. Onde a setinha está apontando, ela aponta sempre para quem come. E ela sai sempre de quem que é a presa, né, de quem está servindo de alimento. Então, por exemplo, no caso, a setinha está saindo do pasto e indo para a vaca. Ou seja, o pasto serve de alimento para a vaca. Só que a setinha, por exemplo, a próxima setinha está saindo da vaca e indo para o homem. Então, se ela está apontando para o homem, quer dizer que o homem come. E o homem come o quê? A vaca, porque a seta está saindo dela. Então, a vaca, ela come o pasto, mas o homem come ela. E aí eu fiz um esquema aqui para vocês, para ficar claro também em questão de nome, né? De denominação. Então, se o pasto ele é o primeiro que está servindo de alimento, ele é chamado de produtor. E ele serve de alimento para a vaca. A vaca, ela é o primeiro ser que está se alimentando de algo, está se alimentando do primário, né, do produtor. Então, isso significa que ela é o consumidor primário. E o homem, gente, é o segundo ser que está se alimentando nessa cadeia alimentar. Então, é o consumidor secundário, se alimenta do consumidor primário. E aí, a posição ocupada, então, pela vaca é qual? Se a vaca está se alimentando do produtor, então isso significa que ela é consumidor primário. E aí, se tiver ficado difícil para vocês isso, gente, também tem no resumo e vocês podem, né, fazer as perguntas de vocês. Mas esse conceito tem que ficar muito claro na cabeça de vocês, né, sobre produtor, consumidor primário. O consumidor primário, a gente também tem que ter, inclusive, em mente que o consumidor primário, gente, não pode ser o pasto, porque o pasto é o que está inicialmente, né, não tem ninguém representado nessa cadeia que não tem que serve de alimento para ele, né? Ele é um ser autotrófico, então ele, né, que é essa planta. Então ele está sendo o produtor, a única função dele é produzir alimento, né, para o consumidor primário. E aí, mas ele não é o consumidor primário. A gente pensa assim de primário, de primeiro, aí pensa, não, se é o primeiro, então é o pasto. Tem em mente que o consumidor primário é o segundo que aparece, justamente porque ele é o primeiro que vai estar se alimentando de algo. O pasto, ele não está se alimentando de nada. Então, ele é só o produtor. A vaca já é o consumidor primário, porque se alimenta do produtor. E o homem é o consumidor secundário, porque se alimenta do consumidor primário. Então, nesse caso, a vaca ela é a consumidora primária, né? Letra B. Agora, a penúltima questão, a questão 4, também é de cadeia e teia alimentar. Nesse caso, já é uma teia alimentar porque é um pouquinho maior, mas também pode ser representado como cadeia. A figura é um Enem de 2010, CPL também. A figura representa uma cadeia alimentar em uma lagoa. As setas indicam o sentido do fluxo de energia entre os componentes dos níveis tróficos. Então, aqui está representando, né, não sei se a setinha está aparecendo para vocês, mas aqui está representando, primeiro que você tem que ver essa plantinha e tem duas setinhas saindo dela. A setinha, deixa eu ver se a setinha está aparecendo aqui. Aqui está aparecendo para vocês. Vou voltar aqui. Tem um peixinho pequeno que se alimenta dessa plantinha e tem um caramujo aqui se alimentando também dessa planta. E tem um peixe maior que se alimenta do caramujo e que se alimenta desse peixinho. E tem essa ave aqui. Então, tem uma teia alimentar, né? Tem essa teia aqui, que é essa onde o peixinho menor se alimenta da planta e quem se alimenta dele é o peixe maior, e o peixe maior serve de alimento para a ave também. E tem essa daqui também, que é o caramujo se alimentando da plantinha, e ele serve de alimento para o peixe maior, que serve de alimento para a ave. Então, sabendo que o mercúrio se acumula nos tecidos vivos, que componente dessa cadeia alimentar apresentará o maior teor de mercúrio. Quer saber o seguinte, né? O mercúrio ele vai se acumular nos tecidos vivos, então, e ele vai estar disponível aqui nessa cadeia. E ele quer saber qual desses aqui vai ter o maior teor de mercúrio, né? Porque vai se alimentar da planta que está com mercúrio. Vai ter, então, qual desses vai ter o maior teor de mercúrio? E aí a resposta, gente, já é a letra A. Porque quando a gente fala de acumulação e tudo mais, a gente está falando de bioacumulação. E nesse caso, gente, a ave, ela vai se alimentar desses animais que passou, por exemplo, da planta, que foi para o caramujo, que foi para o peixe maior e depois para ela. Então, teve uma bioacumulação. O que é o ato de acumular, né? É você ir juntando, juntando, juntando. Então, no final, quem vai ter um saldo maior vai ser a ave. Então, a resposta são as aves, porque elas são predadores do topo dessa cadeia, né? Ninguém está se alimentando dela, então ela está no topo.
nessa representação não tem ninguém que está que tá como consumidor dela. Então, ela está no topo dessa cadeia e acumula o mercúrio, né, incorporado pelos componentes dos demais elos. Então, a questão do caramujo, os peixes, eles também vão acumular. Mas quem vai se alimentar de todos eles, que já vão estar passando, né, de geração a geração, vai ser a ave. Então, a ave vai ter uma maior quantidade. Agora, a última questão, né? A última questão também é sobre cadeia e teia alimentar. É do Enem PPL 2012 e fala assim: considere a seguinte cadeia alimentar em um ambiente marinho. Lembrando também, gente, que o Enem gosta muito de cobrar sobre cadeia alimentar marinha, né? Aquática, isso cai muito, então tem que focar muito. Tanto que eu peguei aqui cadeias alimentares marinhas para vocês. E aí está representado aqui que fitoplânctons, né, como primário, né, lembrando o conceito que eu já tinha falado para vocês, não tem ninguém se alimentando dele, então ele é o primário. O copépodo, que está sendo representado aí como consumidor, ou como consumidor primário, que ele está se alimentando do produtor. A sardinha, que vai ser o consumidor secundário, porque está se alimentando do copépodo, que é o consumidor primário. E os atuns, né, que vão ser os consumidores terciários. Também tem que estar muito claro para vocês. Então, qualquer dúvida, vocês só se manifestarem, nesse conceito tem que estar muito claro na cabeça de vocês. Imagine que nessa cadeia sejam, então, introduzidas águas vivas, que se alimentam de copépodas. Então, as águas vivas, eu tenho um esquema aqui para vocês, ó. As águas vivas, elas vão estar saindo nessa setinha dos copépodas, e a setinha está apontada para ela. Por quê? Está apontada para ela porque é ela que vai comer esse copépoda. E está saindo do copépoda porque é ele que vai ser o alimento. E aí, então, o exercício fala, né? Vamos introduzir nessa cadeia as águas vivas, que se alimentam de copépodos, que são crustáceos. E nessa área, as águas vivas, elas não são alimentos para qualquer outro organismo, elas só vão comer. No mesmo período, ocorre uma sobrepesca de sardinhas. A sardinha, então, gente, está tendo uma pesca muito acelerada delas. E aí, qual é o cenário, então, gente? Está colocando água viva para comer copépodas e ninguém come elas. Então, tem uma quantidade grande de água viva que vai, né, acabar comendo esses copépodos. Eu tô falando errado, gente, me desculpem. Mas é copépodos, né, crustáceos. E aí, as sardinhas, gente, elas vão diminuir de tamanho, né, de quantidade, nesse ambiente. Por quê? Porque elas estão sofrendo uma pesca intensa, né? Um processo de... Ele até cita aqui, de sobrepesca. Isso quer dizer que vai ter muita gente pescando elas e elas vão acabar sumindo daquele ambiente, né? Ou ficando em menor quantidade. Só que isso afeta quem? Né? A pergunta é justamente essa. As consequências das interferências descritas na cadeia alimentar serão observadas, então, na diminuição de quem? De qual desses aí? O que acontece, né? As águas vivas e as sardinhas que se alimentavam dos copépodas acabam interferindo. Né, as águas vivas vão acabar comendo esses copépodas e as sardinhas deixam de comer. Mas aqui o foco, na verdade, né? A gente precisa ter um pouquinho de maldade para resolver essas questões do Enem. É que eles não falam qual que era a relação, né? Quem comia mais e tal. Então não fala se vai interferir na quantidade da população de copépodas. Mas a gente sabe que se o número de sardinhas, né, que era total voltado, né, como alimento dos atuns, se ele diminuir, quem vai diminuir também são os atuns. Por quê? Porque os atuns, eles se alimentam de sardinhas. Então, por exemplo, se você precisa comer alguma coisa e para sobreviver e não tem aquela coisa, ou aquela coisa vai cada vez mais diminuindo, né? Se você se alimentar para apenas igual está representado aqui. É isso que a gente tem que ter em mente, né? Isso aqui é a única representação que tem. Não tem, mas ele pode comer outra coisa. Não, é essa a representação. E aí aquele alimento vai só se acabando. O que vai acontecer? As pessoas vão acabar morrendo, porque não tem aquele suprimento necessário para sobreviver. Então a gente sabe que a única coisa que a gente tem certeza nesse exercício é que com a diminuição, e ela é certeza, das sardinhas, acaba o alimento, né, a fonte de energia, a fonte de sobrevivência dos atuns. Então os atuns acabam diminuindo também. Por consequência, então, gente, a resposta certa é a diminuição da população de atum em consequência da diminuição da população de sardinha. Então, essas foram as questões, né? Eu peço desculpa porque eu tenho uma mania de falar rápido, tentei aqui esclarecer para vocês, para falar uma coisa mais dinâmica. Essas foram as questões. Eu vou deixar todas disponíveis no Drive e abro aqui também para qualquer dúvida e discussão que vocês tiverem. E muito, muito, muito obrigada pela atenção de vocês, tá bom? Eu vou parar a gravação, que aí vocês podem fazer as perguntas e
E não precisa ficar salvando aqui no YouTube, né? As perguntas de vocês. Eu vou parar a gravação aqui. Peraí. Eu tô aprendendo a mexer no Google Meet, ele me dá um tapa às vezes.